E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui nas nossas prosas, diálogos sobre perspectivas territoriais, culturais, filosóficas, jurídicas, poéticas e filosóficas. Bom, hoje, mais uma vez, eu vou me dirigir a vocês a partir de uma homenagem. Quero fazer aqui uma homenagem muito sincera a um grande ídolo meu, que é o Gilberto Gil, né, que acabou de aceder ao cargo ao posto, na verdade, né, de imortal da Academia Brasileira de Letras. E eu quero tratar dessa questão a partir de uma discussão sobre o conceito de cultura, e como que isso vai influenciar, ou como que isso influencia na necessidade de percepção da realidade de uma forma um pouco mais plural, um pouco mais aberta, um pouco mais inclusiva, um pouco mais diversa. O Gil tem uma canção que se chama Cultura e Civilização, e ele diz assim: a cultura, a civilização, elas que se danem, ou não, somente me interessam contanto que me deixem meu licor de genipapo, o papo das noites de São João, somente me interessam contanto que me deixem meu cabelo belo, como a juba de um leão, contanto que me deixem ficar na minha, contanto que me deixem ficar com minha vida na mão, A cultura, a civilização, elas que se danem ou não. Eu gosto mesmo é de comer com coentro, eu gosto mesmo é de ficar por dentro, como eu estive há algum tempo na barriga de Claudina, uma velha baiana 100%. Bom, por que eu trouxe essa canção, que coincidentemente se chama Cultura e Civilização, com a nossa discussão de hoje? Tem uma expressão a respeito da cultura que me encanta, né? Que vai dizer que a cultura, ou o mundo da cultura, é um mundo de significados, né? Ou seja, criamos os significados, ou melhor dizendo, e também dizendo, criamos sentidos a partir das nossas relações com as coisas, com as pessoas e, obviamente, com os lugares e com os territórios. Nesse sentido, toda atividade humana, vai nos ensinar Cosgrove, é ao mesmo tempo material e simbólica, produção e comunicação. Esta apropriação simbólica do mundo produz estilos de vida distintos e paisagens distintas, que são histórica e geograficamente específicos. A tarefa da geografia cultural, portanto, é apreender e compreender esta dimensão da interação humana com a natureza e seu papel na ordenação do espaço. Então, dito isso, né, trazido esses conceitos de cultura, vamos começar a nossa reflexão. Eu quero ter, então, como pano de fundo para o nosso encontro de hoje, a chegada do Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras, também a chegada da Fernanda Montenegro e mais um dado histórico muito importante. Quando o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido ao Bob Dylan, né, pelo conjunto da sua obra e pela inserção de novas construções poéticas e de linguagem na cultura. Bom, olha que coisa interessante. A partir da chegada do Gil na Academia Brasileira de Letras, né, uma questão me chamou muita atenção. O Gil é um músico, né, em que pese ter escrito livros em conjunto e tal, e talvez de alguma forma já atuado nessa perspectiva que é cobrada muitas das vezes para a entrada de uma pessoa nesse rol de imortais, né? E ao mesmo tempo o Bob Dylan, um músico também recebendo o Prêmio Nobel, me trazem uma reflexão muito interessante, que é a reflexão a respeito da própria literatura enquanto um componente da cultura. Ou seja, vai nos dizer o Derrida, né? E olha como que a linguagem derridiana é geográfica. Ele vai dizer assim: a literatura é o local onde tudo pode ser dito. Portanto, eu quero fazer aqui uma primeira amarra, a relação da cultura com a democracia. Ou seja,
a afirmação cultural e, portanto, a necessária afirmação diversa da cultura está ligada intimamente com uma dimensão da democracia. Se não, vejamos, em regimes totalitários, nós poderemos observar a tentativa de construção de uma única cultura. Então, portanto, dizer a cultura brasileira, a cultura japonesa, a cultura francesa, toda essa tentativa de totalizar a dimensão cultural. E isso já é, de per si, um problema. Por quê? Porque, na verdade, a cultura ela não se manifesta apenas sob uma dimensão de território prescrita pelo Estado-nação. Então a gente já começa a ter uma pista muito interessante da necessidade de observância das culturas existentes dentro de um paradigma histórico espacial. Ou seja, a cultura ela é um produto ao mesmo tempo do espaço e do tempo. E neste sentido, ela se transforma através das relações no tempo e também se transforma através das relações com e no espaço. Isto significa que a cultura é um componente intrínseco da formação do território e também da transformação desse território. Isso podendo nos conduzir à percepção de que todas as vezes que nós observamos uma luta pela afirmação cultural, nós estamos a perceber uma luta pela afirmação de um território que nós podemos dizer aqui simbólico, que é uma das formas de expressão do humano. Ou seja, estou pensando aqui num autor como o Rutger Safransky. Ele tem um livro que se chama Quanta Globalização Podemos Suportar. E lá ele vai dizer que o humano possui duas naturezas. A natureza natural, quer dizer, os nossos componentes biológicos, e ao mesmo tempo a natureza cultural. Isto por quê? Porque necessariamente, isso ele fala com inspiração em Nietzsche, o ser humano é um animal incompleto e inacabado. E isso significa que nós necessitamos da cultura para uma espécie de construção de morada. Ora, me parece que nós temos aí uma relação muito próxima de cultura com território, não é mesmo? Ou seja, de alguma forma, apreender a cultura, seja de um grupo social, de uma etnia, seja de um conjunto XYZ de pessoas, é buscar apreender uma perspectiva do território sob o qual essas pessoas habitam. Quer dizer, nós habitamos territórios materiais e habitamos territórios imateriais também. Então é nesse sentido que eu gostaria de conduzir essa prosa. Então veja, pessoal, que quando o Bob Dylan recebe o Prêmio Nobel, isso lá nos estudos de Direito e Literatura foi muito interessante, porque estávamos nós habituados por ali, né, a uma leitura de romances, enfim, romances ditos clássicos, né, e é interessante porque o Ítalo Calvino tem um livro que se chama Por que Ler os Clássicos, né? E eu oporia ao Ítalo Calvino uma pergunta provocativa que por que não ler os clássicos, né? Porque muitas das vezes, e isto está nos estudos sobre a cultura, há uma disputa, né, entre uma cultura dominante e uma cultura dominada, uma cultura hegemônica e uma cultura oprimida, né? Então isso tudo vai nos permitir um grande diálogo com os estudos territoriais, uma vez que a cultura deve ser apreendida como uma forma de manifestação, de organização, de encontro entre as pessoas, e todas essas formas que eu acabei de trazer, de encontro, de manifestação, elas vão se espraiar e formar o espaço vivido no território. Né? Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, aqui para finalizar esse ponto, né, e voltar à discussão lá do Direito e Literatura, há um ir e vir, né, de construção da cultura e de ser construído
pela cultura. Né? Então lá nos estudos de Direito e Literatura, a gente habituado com a leitura de romance, de repente recebemos aí o Bob Dylan como sendo o Prêmio Nobel de Literatura, salvo melhor juízo, em 2016. E o que isso traz? Ora, isso mostra, ainda com o Derrida, a força da literatura como sendo, né, como ele vai mesmo dizer, uma instituição estranha. Né? E ela é estranha exatamente porque nos escapa a possibilidade de dimensioná-la em um conceito fechado. Então ela tem uma estranheza em face desses aguilhões e desses conceitos que nós às vezes procuramos com tanta avidez para nos protegermos do espaço aberto que nos traz, por vezes, muito medo. Estou me lembrando aqui um pouco do Yves Tuan, que é um grande geógrafo que eu gosto muito. Sou até um pouco apaixonado por ele também. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é essa, né? Há uma desconstrução da própria noção de literatura e uma aproximação dela como um componente muito forte da cultura, né? E essa abertura trazida pelo Bob Dylan, né? Quando ele é condecorado com essa questão, né? Isso nos mostra o tanto que a literatura é um conceito fluido. E se a literatura é um dos componentes mais importantes, né, que permitem-nos simbolicamente expressarmos culturalmente, né, evidentemente que a gente percebe então que a cultura também é algo fluido e, portanto, é um conceito que deve ser captado numa perspectiva espaço-temporal. Né? Muito bem. Então ficamos aí com essa questão, né? O que o Bob Dylan fez, literatura, poesia, música é literatura, poesia é literatura, ou estamos todos dentro de uma tentativa de construção de narrativas em que tudo pode se tornar ou pode vir a ser ou é alimento para a literatura? Estou mais próximo dessa questão. Mas agora vamos para o Gil, né? Que é um brasileiro maravilhoso, mas sobretudo é um brasileiro que traz na sua canção uma perspectiva cultural, obviamente, né? Uma perspectiva dos povos negros, né? Tá muito claro as referências africanas, mas ao mesmo tempo o Gil é uma expressão popular brasileira muito interessante, porque ele traz na sua canção, nas suas canções, desde o tropicalismo até recentemente, um amplo movimento de desconstrução das culturas que querem apropriar-se dele próprio. Então o Gilberto Gil, a meu ver, é um grande ícone da cultura brasileira, porque a todo momento em que nós queremos captar o Gil e dizer o que ele já está muito adiante. Assim como é a literatura, a todo momento que queremos captá-la, ela já transcende este conceito que nós gostaríamos de trazer. E a inserção do Gil na Academia Brasileira de Letras, por mais que a academia se manifeste de forma neutra, né, enfim, com relação a questões políticas, não é despiciando e não é também, talvez, entendo que não seria equivocado perceber um movimento, né, muito sério nessa questão, ou seja, trazer um músico para dentro da Academia Brasileira de Letras, este músico sendo Gilberto Gil, representando o que ele representa, nos traz uma pista muito interessante, talvez, da maneira como nós deveríamos olhar esse importante componente das relações entre as pessoas e o ambiente e as relações sociais, que é a cultura, que ao mesmo tempo é o solo que nos permite relacionarmos uns com os outros. A cultura, assim como a identidade, ela também se dá numa relação de alteridade, porque nós nos reconhecemos seres de uma determinada cultura, uma vez que nós nos encontramos com o diferente, né? E é exatamente nesse embate com a diferença que vai nos permitir falar de um necessário diálogo cultural para a construção de um ambiente ou de um território mais inclusivo. Então o diálogo cultural vai nos permitir uma compreensão das relações de poder simbólico
que atuam no território. Me parece que simbolicamente, né, a chegada do Gil nos traz um conforto de alguma forma por vê-lo em um local, né, dominado muitas das vezes por uma perspectiva de cultura elitizada, né. Trazer um músico, um cantor, um compositor, um artista múltiplo que representa de forma muito bem conseguida aquilo que o próprio Caetano Veloso falou do Brasil, que é uma amálgama, não é? Quer dizer da cultura brasileira é alguma coisa que eu diria impossível, tamanhas são as possibilidades e as construções que nós temos, não é? Eu estou aqui em Belo Horizonte agora, poderia dizer que nós temos somos culturalmente atravessados pelo Clube da Esquina, mas como que eu poderia dizer que somos mineiros por termos o Clube da Esquina, sendo que há aqui em Belo Horizonte também, aqui no Viaduto Santa Teresa, próximo da minha casa, um dos melhores lugares de Belo Horizonte, né? A batalha de MCs, não é? Assim como temos muito próximo aqui de Belo Horizonte uma musicalidade no Jequitinhonha que se distancia imenso dessa relação na minha cidade natal, Conselheiro Lafayette, a cidade das violas, né? Quer dizer, então veja que num pequeno espaço territorial aqui que eu trouxe, nós temos uma profusão de culturas musicais. O Gil, me parece, consegue amalgamar este Brasil diverso, contraditório e que cria um desafio muito grande para todos e todas que querem se aproximar da geografia cultural. Ora, a geografia cultural, ela vai então, como nós trouxemos, né, buscar apreender e compreender esta dimensão da interação humana, né, essa dimensão cultural da atividade humana. E em sendo o Brasil um país tão contraditório, tão paradoxal, tão diverso, me parece que os estudos culturais, e não é equivocado o que eu digo, porque lemos com Hesbert, né, que a geografia de matriz latino-americana, ela dá uma atenção muito especial às questões humanas e culturais. Exatamente, talvez, né, uma pista que eu poderia lançar, é porque não só na geografia, mas como na filosofia, no direito, em várias áreas, o pensamento latino-americano restou encoberto pela gama eurocêntrica de construção cultural. E aqui vai a minha pista final de homenagem ao Gil, de homenagem a também Fernanda Montenegro, que representa também este país tão diverso. É uma mulher que traz no teatro, sobretudo, né, nas suas atuações enquanto atriz, ou portanto traz no seu corpo, território, todas as marcas dessa diversidade. Então eu entendo que tanto o Prêmio Nobel para o Dylan, a chegada do Gil na Academia Brasileira de Letras junto com a Fernanda Montenegro nos dão pistas da necessidade de um olhar cuidadoso para a cultura e para as relações de poder simbólicas que nós conseguimos perceber. Ou seja, a chegada do Gil pode ser entendida, se quisermos, tá? Também como uma oportunidade dessas culturas emergentes, dessas culturas não tão centrais. Eu poderia até dizer assim, um pouco resgatando aqui a necessidade do pensamento decolonial, né? Quer dizer, o Gil é um artista que traz essa possibilidade decolonial para a gente, que traz a cultura decolonial nas suas letras, nas suas canções, no seu gingado, no seu corpo, território negro, baiano, brasileiro. Quer dizer, não gostaria, e como acho equivocado, dizer que o Gil encarna a cultura brasileira. Claro que não, porque a cultura brasileira são culturas brasileiras. Portanto, isso é uma pista, né, para que quando nós formos olhar os territórios sob a perspectiva simbólica, né, sobre as relações simbólicas de poder que são estabelecidas, nós não deixemos de perceber o grande movimento que ocorre agora, que é essa busca por um pensamento decolonial,
e aqui é o nosso palpite, né? Essa necessidade de olharmos para os problemas do nosso território, né? Buscando as soluções a partir de nós mesmos, deixando para trás aquele complexo de vira-lata que o Gessé de Souza nos trouxe. Isso não significa, evidentemente, descartar o conhecimento cultural, né, a estrutura cultural que nós recebemos do pensamento eurocêntrico. No entanto, menos ainda significa deixar de observar os distanciamentos que uma cultura que é deslocada de um território para o outro traz. Ou seja, é um problema muito grande, né? A imposição cultural. E, portanto, esta homenagem ao Gilberto Gil, que é um grande cara, que eu sou muito fã, né? Não é em vão, pois ela nos permite, ou ela nos indica, né, essa mostra de uma transformação. Veja que os próprios estudos de geografia humanista e geografia cultural, eles são estudos recentes, né? Então, quer dizer, poderia dizer talvez assim, do meio do século passado em diante, ou seja, tanto na geografia, quanto na filosofia, quanto no direito, quanto nas artes, talvez, você já observa um movimento de desconstrução, de uma observação que se queria, talvez, muito mais colonial, ou seja, recebendo a cultura, né? E agora a gente está, talvez até aqui fazendo uma homenagem ao movimento antropofágico também, que é muito importante, que a gente ainda vai comentar por aqui, né? Mas então eu queria deixar aqui nesses minutinhos, assim, já estou passando dos 20, não deveria, né? Esta discussão que eu considero muito importante, né? A Marilena Chaui vai dizer, a cultura é uma invenção para e da relação com o outro, né? Quer dizer, a gente vai construindo sentido para nos relacionarmos com os outros e para respeitarmos as diversidades, né? Então, os estudos de geografia cultural, eles trazem essa questão simbólica da cultura como fundamento para olharmos as categorias de território, de paisagem, de espaço, né? E que eu considero muito interessante, né? Para que a gente possa, de uma vez por todas, olharmos os territórios e as relações estabelecidas nele com respeito à diversidade, né? E deixando para trás, de uma vez por todas, né, aquela tentativa de relação tanto da cultura quanto do território com uma questão nacional. A mais das vezes, os territórios-nação, os estados-nação, foram uma invenção, não é? Que ocorre lá, a gente pode colocar uma data aqui, 1492, para marcar, né, com Westfália, mas o que eu quero trazer para vocês é que os territórios, ou os estados modernos, eles são uma invenção. Eles foram construídos historicamente. E como a cultura se dá espaço historicamente, ou seja, ela está no tempo e no espaço, ela se transforma temporalmente, assim como ela se transforma em relação ao território ou ao espaço dentro do qual ela se manifesta. O que eu quero trazer para finalizar é, se uma vez nós inventamos os estados-nação e as culturas começaram a se acoplar a essa noção de um território-nação, me parece que hoje há uma desconstrução desses territórios-nação, né? E uma transformação deles em outras ideias, que não é o momento a gente discutir aqui agora, os conceitos de soberania e etc. Mas é necessário perceber que dentro de um mesmo estado existem várias culturas. O exemplo aqui, para finalizar, são os estados plurinacionais da Bolívia e do Equador, que já compreenderam e trouxeram para suas constituições a obrigatoriedade de respeito às culturas diversas dentro do mesmo território. E cada vez que nós vamos descendo um pouco mais as nossas escalas, nós vamos percebendo que tanto o território quanto a cultura são locais, muitas das vezes, de abrigos existenciais. E quase sempre essa ideia de uma desterritorialização
pela via das relações na rede, da globalização, ela acaba desfavorecendo aquelas pessoas, aqueles povos, aquelas classes que são menos favorecidas no sentido financeiro e econômico. Então, é muito importante a gente ter cuidado com esse termo desterritorialização e também com essa ideia de que a cultura hoje é uma cultura global. Eu deixaria vocês aqui com a seguinte reflexão, que é do meu querido professor Boaventura de Souza Santos, né, de um pensamento local, né? Ou seja, é necessário que nós pensemos de maneira global e tenhamos atitudes de maneira local. Me parece que essa é uma forma muito interessante de respeitar o outro e, ao mesmo tempo, respeitar a singularidade de cada território, de cada cultura e, portanto, propiciar assim uma construção diversa, como me parece se tornou um pouco mais a academia, a tão sisuda Academia Brasileira de Letras, agora com a presença do infinito Gilberto Gil, que traz no seu corpo, na sua canção e nas suas composições quase que uma possibilidade de compreensão, eu disse quase, do que nós entendemos por Brasil. Porque sempre que nós estamos próximos de um conceito, a realidade já se distancia de há muito. Estamos sempre atrasados, nós, os pensadores, em face do mundo vivido. E talvez seja por isso que é tão necessário nós não nos descuidarmos em todos os nossos estudos de que aquilo que serve ao estudo não pode, de maneira nenhuma, querer caber na vida, porque a vida é muito mais do que o que nós conseguimos dizer dela, seja em livros, seja em canções, seja em teses, seja e nas maiores formas de pensamento. Então, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, né? Trouxemos aqui essa discussão sobre as desconstruções, desde o Nobel do Dylan até a nomeação, nem sei se o termo que usa é a nomeação do Gil para a Academia de Letras. Espero ter contribuído para todos e todas e a gente se vê nos próximos, se assim for interessante para vocês, e eu vou saber disso com as nossas interações. Beijo, valeu, saravá!